Bom dia, tudo bem? Live da manhã, hoje é sábado. Como de costume, sábado a gente traz um estudo bíblico. E hoje a gente vai falar sobre uma história bastante conhecida e a gente vai trazer uma lição muito legal dessa história. Hoje a gente vai ler Daniel, capítulo número 3 inteiro. Vamos entrando aí e a gente vai começar. Daniel, ele era um dos jovens que tinham sido levado cativo pela Babilônia. A Babilônia, ela invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muitas pessoas e levou algumas pessoas cativas. Eles levaram jovens, pessoas de talento para eles poderem treinar lá. E a ideia deles é o quê? Por que um povo faz isso? Ele leva cativos poderosos, os jovens, para manter o povo com medo. Porque se o rei ele tá lá com esse povo que dominou, se os jovens estão lá, se as pessoas de poder, as pessoas nobres estão lá submetidas ao rei, isso é um sinal muito forte para o povo, de que o povo não pode se rebelar, de que o povo está rendido. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Então vamos lá. Daniel, capítulo número 3, versículo número 1. Nabucodonosor, o rei, fez uma estátua de ouro com 27,5 metros de altura e 2,75 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província de Babel. A seguir, Nabucodonosor, o rei, chamou os vice-reis, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, delegados e todos os oficiais das províncias para se reunirem e assistir à dedicação da estátua de Nabucodonosor, o rei. Perdi aqui. Mandaram erigir, eles ficaram em pé diante da estátua que Nabucodonosor mandara fazer, e o arauto anunciou: povos, nações, línguas, vocês devem ouvir o som do chofar, o chifre, da flauta, da harpa, da citara, do alaude, da gaita de fole e do restante dos instrumentos musicais. Prostrar-se e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, o rei, que o rei mandou fazer. Quem não se prostrar e adorar a estátua será lançado de imediato em uma fornalha ardente. Assim, quando ouvirem o som do chifre, da flauta, da harpa, da citara, do alaude e do restante dos instrumentos musicais, todos os povos e nações e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor, o rei, mandara fazer. No entanto, alguns dentre os Casdim aproximaram-se e começaram a denunciar os judeus. Eles disseram a Nabucodonosor, o rei, que o rei viva para sempre. Sua majestade ordenou que todos os que ouvissem o som do chifre, da flauta, da harpa, da cítara, do alaude, da gaita de fole e o restante dos instrumentos musicais se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. O que quem não se prostrasse e a adorasse deveria ser lançado em uma fornalha ardente. Alguns judeus, nomeados por sua majestade para tratar dos assuntos da província de Babel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não deram atenção ao rei. Eles não servem a nossos deuses, nem adoram a estátua de ouro de sua majestade que sua majestade fez. Em um ataque de fúria, Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego que fossem trazidos. Quando os homens os puseram diante do rei, Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que fiz? Então, vocês não servem. Então, se vocês estão preparados, quando ouvirem o som do chifre,
da flauta, da harpa, da cítara, do alaúde, da gaita de fole e o restante dos instrumentos musicais, prostrem-se e adorem a estátua de ouro, e tudo ficará muito bem. No entanto, se não a adorarem, serão lançados de pronto em uma fornalha ardente, e que Deus então os salvará do meu poder. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: sua pergunta não exige de nós uma resposta, majestade. Se nosso Deus, a quem servirmos, for capaz de nos salvar, ele nos salvará da fornalha ardente e de seu poder. No entanto, mesmo que ele não faça isso, queremos que sua majestade saiba que nós não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que sua majestade fez. Nabucodonosor ficou tão furioso que sua face alterou-se por causa da ira contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Em seguida, ordenou que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Assim, esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, capas e outras peças de roupa, e lançados na fornalha ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão superaquecida que os homens que acompanhavam Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados pelas chamas. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados na fornalha ardente. De repente, Nabucodonosor se pôs na ponta dos pés. Alarmado, perguntou a seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens amarrados às chamas? Eles responderam ao rei: sim, isso mesmo, majestade. Contudo, ele exclamou: eu vejo 4 homens desamarrados, sem ferimentos, andando por entre as chamas. E os 4 assemelham-se aos deuses. Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram das chamas. Os vice-reis, prefeitos, governadores e conselheiros reais presentes ali viram que o fogo não tinha tido poder sobre os corpos desses homens. Nem mesmo seu cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas pareciam intactas e não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para libertar os servos que confiam nele. Eles desafiaram a ordem real, a ponto de se disporem a entregar o corpo, a fim de não servir nem adorar outro Deus além do seu Deus. Por isso, eu decreto que qualquer pessoa, sem importar o povo, a nação ou a língua, que disser algo para insultar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, deverá ter o corpo despedaçado e sua casa será reduzida a escombros, pois não há outro Deus capaz de salvar como esse. Então o rei concedeu a Sadraque, Mesaque e Abednego uma alta posição hierárquica na província de Bavel. A carta seguinte foi enviada, de Nabucodonosor, o rei, para todos os povos, nações e línguas que vivem em toda a terra. Shalom Rav, muita paz. Estou contente por poder contar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo fez por mim. Quão grandes são seus sinais, quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino dura para sempre, e ele reina por todas as gerações. Essa é uma história muito legal. É uma história que sempre mexe comigo. Ela arrepia, é muito forte. 3 jovens corajosos que colocaram a sua vida de lado para seguir a tua missão. Eles até falaram: se o nosso Deus é um Deus realmente, ele vai nos salvar. E mesmo que ele não salvar, não tem problema. Mesmo que ele não nos salvar, não tem problema.
E eles foram para a fornalha. E eles foram para cima. É muito importante a gente entender que todas essas histórias bíblicas, elas não estão falando só de uma história que aconteceu ali ou do significado literal, que é alguém que não adorou outro Deus. Mas elas estão falando com a gente, elas estão falando com o nosso presente, elas estão falando com o nosso agora. Muitas vezes, os senhores que nos colocam a estátua de ouro, os senhores que nos oprimem, os senhores que nos escravizam, são nossos medos, nossos desejos, nossas dores, nossos desejos pelo pecado, desejos pelo mal, nossos vícios. E muitas vezes nós erigimos estátuas de ouro para eles. Muitas vezes a gente deixa tudo isso dominar. E a gente foge da nossa verdadeira missão. Você sabe que você tem uma missão. Você sabe que você tem um propósito. Só que muitas vezes você foge deste propósito. Você serve ao seu medo. Você coloca o seu medo acima de tudo. Você coloca muitas vezes o seu egoísmo acima de tudo. Eu coloco muitas vezes, a gente está falando de nós. E essa história ela tem muito a nos dizer. Muito a dizer sobre fé, muito a dizer sobre propósito e muito a dizer sobre nem mesmo essa vida. Nem mesmo essa vida terrena é mais importante do que essa missão. Essa missão que nos foi dada. De sermos bons pais. De sermos bons seres humanos. De sermos bons líderes. De sermos pessoas que influenciam e recrutam pessoas. Essa é a verdadeira mensagem aqui. É uma mensagem de fé. É uma mensagem de propósito. É uma mensagem para a gente enxergar quem são os nossos dominadores. Um homem, uma mulher, presos em um vício, são livres? Não. Um homem e uma mulher presos em vergonha são livres? Não. Um homem e uma mulher presos em medo são livres? Não. Eles estão servindo aos seus respectivos deuses. Eles estão servindo o medo. O que a vergonha já tirou da tua vida até hoje? Quantas vezes a vergonha te pediu servidão, te pediu para você baixar a cabeça e você abaixou? Quantas vezes o medo fez você abaixar a cabeça e deixar de fazer o certo, deixar de fazer o que tem que ser feito, deixar de fazer aquilo que vai mudar a tua vida, deixar de fazer aquilo que vai mudar a vida dos seus familiares? Quantas vezes o medo falou mais alto? Quantas vezes o medo da dor, o medo da perda? Isso aqui acontece todo ano. Muitas vezes todos os meses ou em vários meses. E muitas vezes quase todo dia. Na real, todo dia a gente tem a oportunidade de servir ao Deus Altíssimo ou de se entregar às fraquezas desse mundo. Todos os dias. E a gente vê isso no plano físico também, ao pé da letra também. Quantas vezes esses governos injustos, eles impõem leis injustas, impõem injustiça ao seu povo, o Brasil que o diga. E você vê pessoas batendo palma, adorando isso. Por causa de cargo, por causa de se dar bem, por causa de lei de incentivo à cultura, por causa de grana. Quantas vezes as pessoas abaixam a cabeça para coisas que elas sabem que são injustas, que elas sabem que são erradas, que elas sabem que é o mal para o povo, em troca de alguma coisa que elas queiram. Ouro e prata. Ou mesmo um cargo. Ou mesmo não se dar mal, ou mesmo não ir para a fornalha. Aqui tem uma mensagem muito forte para a gente. Para nós darmos a cara pela missão. Para nós sermos fortes.
Nós precisamos ser fortes. Essa foi a primeira mensagem quando o povo estava chegando na terra prometida. Josué, seja forte e corajoso para guiar esse povo. Dila, seja forte e corajosa. Lidiane, seja forte e corajosa. Você, seja forte e corajosa. Muitas vezes a missão ela vai ser complicada. Muitas vezes o desafio vai ser complexo. Muitas vezes você vai se sentir pequeno perto do desafio. Mas você sabe sempre, no fundo do teu coração, o que tem que ser feito. Que o Senhor te dê coragem para fazer o que tem que ser feito. Que o Senhor te dê coragem para vocês não serem escravos de ninguém. Para vocês não servirem a ninguém. Nem aqui nessa terra e nem dentro de você. Que cada um desses senhores que a gente tem dentro da gente, a gente tem no nosso instinto animalesco, que a gente venha subjugar, que a gente venha vencer. Que a gente venha se prostrar somente ao Altíssimo. Somente à nossa missão. Somente ao nosso propósito. Todos os dias dentro da minha oração eu falo para Deus assim: Senhor, se tem algo que está fora do meu propósito, que o Senhor tire de mim. Tire de mim. Me coloque somente diante do meu propósito. Muitas vezes você tem que ter coragem demais para fazer essa oração. Quando eu comecei a falar isso, eu sentia um medo aqui, um medo forte de perder alguma coisa importante, alguma coisa que eu tenho aqui muito forte. Mas na real, o teu coração não pode estar voltado a nada. Porque muitas vezes a gente se desvia. Muitas vezes a gente adora a estátua de ouro, que é o próprio dinheiro, que é o cargo, que é a vida boa, que é o carro, que é a casa. É fácil da gente, a gente tirar e voltar o nosso coração para cá. Tudo é lícito. Tudo pode ser seu. A riqueza é lícita. A prosperidade é lícita. Deus te fez aqui para prosperar, para administrar a riqueza. Mas a partir do momento que você volta o teu coração para o ouro e para a prata, para a riqueza, aí o problema acontece. O seu coração não pode estar aqui. Quando Deus pede para Abraão, naquele momento, né, o sacrifício de Isaac, o filho dele, ele não estava querendo um sacrifício humano. Deus não se agrada disso, nunca quis isso. Mas é uma mensagem para a gente. De que muitas vezes você vai conseguir aquilo que você queria. Mas você tem coragem de pôr aquilo que você queria no altar? Você tem coragem de pôr aquilo que você queria a jogo? Você tem coragem? Essa é a mensagem. Essa é a verdadeira mensagem. Você tem coragem de sacrificar o ouro, a prata, o cargo, a vida boa que você conseguiu? Então, todo santo dia, eu faço essa oração. Se tem algo que eu estou vivendo que está fora do meu propósito, que o Senhor tire de mim. Que o Senhor tire de mim e me coloque diante do meu propósito, daquilo que tem que ser feito. Nosso propósito é abençoar pessoas através daquilo que a gente faz. A Bíblia, o tempo inteiro, ela está falando sobre isso. Quando ela fala de Abraão, ela não está falando de um ser, ele está falando de uma nação. Quando fala de Jacó, não está falando de uma pessoa, está falando de uma nação. Quando fala de Adão, não está falando de uma pessoa, está falando da humanidade. Quando fala de Israel, não está falando de uma pessoa, está falando do povo, está falando de uma nação. Todo indivíduo, a Bíblia o tempo inteiro está falando de família, de nação, de povos, de línguas. Qual é a mensagem disso? A mensagem é o coletivo. Você trabalha o individual para salvar o coletivo. Você trabalha o individual para recrutar pessoas no coletivo. É isso que a gente está fazendo aqui nessas lives. O pretexto é empreendedorismo. A gente atrai pelo empreendedorismo. A gente transforma a vida das pessoas pelo empreendedorismo. A gente faz elas ganhar mais dinheiro pelo empreendedorismo. Mas a missão, para quem não entendeu, é muito maior do que fazer uma pessoa ganhar dinheiro. É muito maior. É propósito. É muito maior. O dinheiro é uma ferramenta, é uma moeda de troca.
Quem está voltado o coração para o dinheiro está pensando errado. O propósito é abençoar pessoas, é despertar pessoas. E tudo que eu faço nessas lives, nas mentorias, no projeto 30 dias, tudo que eu faço dentro desse trabalho tem essa única missão: recrutar pessoas, despertar pessoas, trazer valores para pessoas e fazer com que pessoas busquem mais pessoas, que pessoas despertem mais pessoas. Esse é o objetivo. E se essa missão, se esse propósito não é meu, que o Senhor tire de mim. Simplesmente isso. Mas se for o meu propósito, que Ele abençoe. Aonde eu tocar a planta do meu pé, aonde eu tocar a minha mão. E é assim com você. Dentro do seu trabalho, dentro do seu espaço, dentro da sua casa. E se for o seu propósito, Ele vai te abençoar com recursos. Ele vai te abençoar com portas abertas. Ele vai te abençoar até mesmo quando você estiver lá no fundo da fornalha. Você vai sobreviver. Você vai viver para contar história, para ser exemplo e para transformar. Porque até mesmo o rei falou: bendito seja o nome do Senhor. Por causa deles, por causa da coragem deles. Por causa da sua coragem, o nome dele vai ser exaltado. Por causa da sua coragem, famílias vão ser despertas. Por causa da sua coragem, pessoas adormecidas vão acordar. Por causa da sua coragem, pessoas vão ressuscitar, porque tem pessoas que estão mortas em vida. Por causa da sua coragem. Então, quando tudo estiver desabando sobre a tua cabeça, quando você não tiver saída, quando não tiver como, mantenha a fé aqui. Mantenha a fé no coração. E continue. Você está no seu propósito, ele vai abrir caminho. Ele vai abrir caminho. Ele nunca decepciona, ele vai abrir caminho. Muitas vezes ele te coloca naquela situação. Porque você precisa aprender alguma coisa lá. Porque você precisa servir de exemplo lá. Porque você precisa resgatar alguém lá. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego que a gente leu agora. Foi assim com Abraão em toda a história dele. Foi assim com Jacó quando foi ver o tio dele, Labão. E é assim com você. Tem o Filho liberta através de seus ensinamentos. Através de você, Lidiane. O mérito é teu. Eu tô aqui apenas despertando. Mas o mérito é todo teu. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. E você vai libertar outras pessoas. Métodos vão sair de você. Livros vão sair de você. Prosperidade vai sair de você. Não fuja do teu propósito. Você que está me ouvindo na gravação, no ao vivo, não fuja do teu propósito. O teu propósito é muito maior do que o ouro e prata. O teu propósito é muito maior do que a cervejinha do final de semana. É muito maior do que a alegria da viagem que você vai fazer ou da roupa bonita que você vai comprar no shopping. Tudo isso é lícito, tudo isso é bom, mas não volta teu coração para isso. Porque se você for fiel ao pouco, todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. O rei Salomão, ele pediu discernimento para guiar o povo. Tá aqui a mensagem. O rei Salomão pediu discernimento para guiar o povo. Deus não deu só discernimento, deu sabedoria, deu a prata e deu o ouro. Falou: eu pensei que você ia pedir prata, ouro ou a derrota dos seus inimigos. Mas você pediu discernimento. Eu vou te dar discernimento, vou te dar sabedoria e vou te dar todo o resto que você não me pediu. Essa é a mensagem. Não se volta o coração para o dinheiro, que o dinheiro vai vir para você. Não se volta o coração para o recurso, que ele vai vir. Não volta o coração para a necessidade da alegria, porque a alegria ela vai vir. É uma consequência. Só que muitas vezes você vai ter que passar pelo deserto. É aqui que ninguém te fala. É aqui que nas frases, nas frases motivacionais, é aqui que nos discursos fervorosos, religiosos, ninguém te fala. Ou poucos falam. Você vai ter que passar pelo deserto. Você vai ter que passar pelo teu caminho. Você vai ter que passar pelas tuas provações. É aqui que muita gente desiste. É aqui que muita gente amaldiçoa o nome de Deus. É aqui que muita gente esfria. É aqui que muita gente fala: não tá dando certo, eu não vou mais.
Essa pessoa está com o coração voltado à riqueza, está voltado ao bem material. E muitas vezes ela vai passar por um sofrimento, muitas vezes ela vai passar por uma necessidade, muitas vezes ela vai passar pelo que for necessário para ela aprender e para ela entrar no teu caminho pessoal. Para ela entrar no teu propósito, na tua missão. Então, essa é a grande mensagem. Você quer o dinheiro, você quer a vida boa, você quer prosperar, você pode, claro que pode. E você tem tudo para isso. Mas não volta o teu coração para nada disso. Porque o dia que você voltar o teu coração para alguma dessas coisas, tudo isso vai ser amaldiçoado. Tudo isso não vai trazer a verdadeira felicidade. Tudo isso é bom, tudo isso é obra do Senhor. Mas o propósito, a missão tem que estar na frente. Você não foi trazido nesse mundo aqui para resolver a tua vida apenas. Você foi trazida nesse mundo para despertar pessoas. Você foi trazida nesse mundo para abençoar pessoas, para trazer melhoria para esse mundo. A tua missão no seu espaço, no seu trabalho, na tua casa, com seus filhos, ela está diretamente ligada a isso. A uma melhora da civilidade, a uma melhora das pessoas, a um despertar de pessoas. E eu quero que você siga esse trabalho adiante. Se essas lives estão fazendo bem para você, se a mentoria está fazendo bem para você, se o que eu falo está fazendo bem para você, passa isso adiante através dos seus atendimentos, passa isso adiante através da sua missão pessoal, passe isso adiante. Porque foi para isso que a gente foi colocado no mundo. Não para ficar evangelizando as pessoas, para ficar convertendo as pessoas, mas para viver isso dentro da gente, para fazer o verdadeiro bem, para ajudar a viúva, para ajudar o pobre, para ajudar o estrangeiro necessitado, o vulnerável. Não é necessariamente falar a palavra, não é necessariamente evangelizar, mas é você viver os valores. Porque quando você vive esses valores, as pessoas sentem. As pessoas sentem Deus em você. E essa é a verdadeira missão. Essa é a verdadeira missão. Não é sobre fazer com que a pessoa do Umbanda ou espírita ou alguma coisa saia disso e venha para a tua religião. Não é isso. É você fazer o bem para ela do jeito que ela é. É você trazer a mensagem que está dentro de você através do seu atendimento, através das suas palavras, através das suas atitudes, através da sua ética, através do seu não se prostrar para os desvios e o canto da sereia, que é doce, agradável, mas tem uma armadilha que te leva para a profundeza. Essa é a mensagem de hoje. Quero que você medite muito nessa mensagem hoje. E eu quero que você viva o seu propósito. E eu quero fazer um chamado. Todo dia de manhã, por volta das 5h22, 5h30 da manhã, a gente faz uma live como essa. É muito cedo, é muito cedo. Mas eu quero te chamar para esse propósito também. Eu comecei desde novembro. Só teve 2 dias que eu não fiz. Mas de resto, ininterrupto. Eu quero te chamar. Vem aqui também. A gente fala sobre empreendedorismo? Fala. A gente fala sobre armadilhas da rotina, etc. Sobre comportamento? Fala. Mas a gente também traz essa linguagem mais elevada da nossa verdadeira missão. Eu quero te fazer um convite. Se você sentir esse chamado no coração, bota o seu celular para despertar e vem. Se você está vendo a gravação também, ou se você é nova aqui, todas essas lives elas estão salvas no Spotify. Como que você faz para abrir? Você vai lá no meu perfil, tem um destaque escrito podcast, você clica lá e vai estar lá no Spotify. Você coloca para seguir, dá 5 estrelas, alguma coisa assim, para você não perder. Podcast 5x22. Aí você vai lavar a louça, vai dirigir, vai andar, vai no transporte público, bota um fone de ouvido. Sempre vai ter uma mensagem que vai te ajudar, vai te impactar. E se isso acontecer, me manda um direct. É muito bom saber o feedback de vocês. Olha, eu ouvi aquela live. Aquela live mexeu comigo. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos fazer a nossa conexão, a nossa oração de hoje. Eu quero que esse dia seja muito abençoado para cada uma de vocês. Muito bom dia, Fabiola. Tamo junto. Feche os seus olhos. Eu quero que você respire fundo, calmamente, 3 vezes. Pensando somente na sua respiração. Concentra
a sua mente somente na sua respiração. Fecha os olhos e respira fundo. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por cada uma das pessoas ao vivo, cada uma das pessoas presentes e também as pessoas ausentes que estão vendo essa gravação. Que o Senhor coloque o nosso coração no nosso propósito. E qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que estiver fora do nosso propósito, repete comigo se você tem fé. Qualquer coisa que estiver fora do meu propósito, que o Senhor tire de mim. E que o Senhor me coloque voltado ou voltada ao meu propósito. A minha verdadeira missão. Que nenhum de nós viemos nos desviar para o medo, para a dor, para a angústia, para o dinheiro ou qualquer outra coisa que seja. Que essas coisas sejam acrescentadas, mas que o nosso coração não esteja em nada disso, nada material. Que venhamos seguir a nossa missão, o nosso propósito. E que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Respira fundo. Estica seus braços. E repete comigo, ó. 2025 é o ano do meu propósito. 2025 é o melhor ano da minha vida. Repete isso todos os dias. Mesmo no dia que você não está acreditando. Mesmo no dia que você está na angústia. Repete isso. Porque muitas vezes para você chegar na Terra Prometida, você vai ter que passar pelo deserto. Conta comigo. Amanhã a gente está aqui junto de novo. Quero ver você aqui. Um abraço, fica com Deus. Que o Eterno abençoe você. Que você tenha um ótimo final de semana. Tamo junto. Tchau, tchau.